Jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje vamos falar de Sagrada, um jogo muito bonito, muito elegante, onde fazemos aí o papel de um artista que vai organizar o vitral de uma janela famosa. Esse vitral ele é preenchido com dados e os dados vêm em 5 cores: amarelo, verde, vermelho, roxo e azul. O número do dado indica a tonalidade daquela cor. Então, o número 1, azul, indica um azul muito clarinho. O número 3, azul, um azul mais moderado. O número 6, azul, é um azul muito fechado, mais escuro. Então, é com essa mecânica que vamos preencher o vitral. Ganha o jogo aquele jogador que fizer mais pontos, segundo alguns objetivos que vamos traçar aqui no jogo. Cada jogador recebe, primeiramente, uma carta dessas de objetivo pessoal. Essas cartas só dizem a cor do dado. Então, se você pegou uma carta como essa aqui, significa que, ao final do jogo, todos os dados vermelhos que você colocou no seu vitral vão ser contados e vai ter uma pontuação para isso. Mas você não pode colocar apenas dados vermelhos no seu vitral. Cada jogador recebe 2 gabaritos como esses aqui, e esses gabaritos é que vão nortear a colocação dos dados no seu tabuleiro. Esses gabaritos têm aqui embaixo um nível de dificuldade. Esse nível de dificuldade varia de 3 a 6, e quanto maior o número, maior a dificuldade de você alocar os dados. Esse aqui, por exemplo, é um gabarito 5. Então você tem que colocar esse monte de dado vermelho exatamente nesses lugares e os números, né? 5, 4, 6, de acordo com o que está indicando aqui. Você vai pegar, recebeu 2, você vai escolher um deles, né? Todos eles têm dupla face, e vai colocar aqui no seu vitral, né? Então, esse aqui, por exemplo, tem dificuldade 3, quer dizer, teoricamente é fácil, né? Observe que tem bastante cores diferentes, né? E os números também estão separados aí, então deve ser tranquilo. E você recebe, com dificuldade 3, essas três pérolas aqui de ajuda, né? Para você colocar um dado no seu vitrô, 2 regras simples. Primeira regra, você tem que começar por uma lateral, né? Ninguém começa a fazer um vitral do meio, começa sempre por uma borda. A partir daí, você pode colocar dados ortogonalmente, né, ou diagonalmente. Última regra, você não pode colocar dados de mesmo número ou de mesma cor um do lado do outro. Diagonal pode, um do lado do outro, ortogonalmente não pode. A mecânica do jogo, para 2 jogadores, por exemplo, o que aconteceria é que cada jogador, o jogador ativo, esse aqui, por exemplo, pega aí o número de jogadores vezes 2 mais um dado. Então, 2 jogadores vezes 2, 4, mais 1, 5 dados. Coleta 5 dados, rola os dados e o jogo começa. O primeiro jogador escolhe um dado e coloca no seu tablô. O segundo jogador, ou o último jogador, coleta 2 dados. Então ele pode coletar aqui, um 3 aqui e um outro 3 aqui. Note que é 3 e 3, mas como está em diagonal, está tudo certo, né? Respeitando a regra. O primeiro jogador pega seu último dado, um dado azul aqui, por exemplo, colocou aqui no espaço azul, e esse dado que sobrou é o dado que marca a primeira rodada. Ao final de 10 rodadas, o jogador que fizer mais pontos vai ganhar o jogo. Esses pontos estão, primeiramente, como eu disse, nessa carta de objetivo individual. Depois, existem 3 objetivos que serão abertos na mesa, né? Temos vários aqui, e 3 deles serão abertos na mesa. Então, por exemplo, esse objetivo aqui, ele indica que para cada coluna que você conseguir fazer dados com cores diferentes, você vai marcar 5 pontos para cada coluna. Então, como é um vitral de 20 espaços, né, 4 linhas e 5 colunas, você pode fazer até 25 pontos com essa carta. Você pode fazer os pontos também do dado individual. E serão 3 cartas dessa aqui. Essas cartas variadas indicam que o jogo tem uma alta rejogabilidade justamente porque você vai ter coisas diferentes. Então esse aqui, por exemplo, para cada linha onde todos os dados tiverem números diferentes, você faz 5 pontos. Você pode fazer 20 pontos com isso aqui.
A obra de arte seria você fazer a pontuação máxima nesses objetivos. É difícil, né? E para que não fique um jogo tão sofrido, você tem cartas de ajuda. Essas cartas de ajuda são abertas também 3 na mesa. Elas servem para que você peça ajuda, né? Ou seja, você coloque, modifique alguma regra que atrapalhe a sua colocação de dados. Então aqui, por exemplo, indica que após comprar um dado, você rerola ele e coloca agora com esse novo valor. Então, se você não podia colocar um dado 6, está precisando de outro número, você rerola ele e pronto. Só que para usar isso aqui, você gasta essas pérolazinhas. Então, a primeira vez que você vai usar uma das habilidades, você coloca uma pérolazinha. Gastou. Se você for usar de novo, você vai gastar 2 pérolazinhas. Aí é que entra a dificuldade da cartela, né? Esse vitrô aqui, essa cartela, é a dificuldade 3. Você usou já, acabou, você não vai ter mais como usar. Essa outra cartela, que é mais difícil, são 5 pérolas. Você pode usar aí uma aqui, depois usar de novo, né? Sendo que cada pérola dessa que sobrar no final do jogo é um ponto a mais. Ao final de 10 rodadas, com os 20 dados alocados, se for possível, né? Você termina a jogada e vamos contar os pontos. Os pontos vindos dos objetivos comuns e do objetivo individual. Simples assim. O algo a mais sobre esse jogo é que esses vitrôs, na verdade, representam aí os vitrais famosos, né, do Templo Expiatório da Sagrada Família, em Barcelona. Uma obra do arquiteto Gaudí, que é o projeto mais longo, né, é o projeto arquitetônico mais longo do ser humano, vamos dizer assim. Ele é um projeto de 120 anos para você esculpir aquilo lá, tudo bonitinho. A entrega dessa obra estaria prevista para 2026, que é centenário da morte do Gaudí. Porém, tiveram alguns probleminhas, né? Teve um incêndio, enfim. Eu acho que essa data deve ter sido reprogramada, né? O interessante dos vitrais é que vitrais, eles são, na verdade, né, uma coisa bastante antiga, vindo do Oriente Médio, do Extremo Oriente. Então, você tem aí no século IX, século X, isso chegando na Europa e tomando conta aí das igrejas francesas, alemãs, no estilo gótico, vamos dizer assim, né? Cada vitral, cada janela tem um vitral único, e aí o raio de sol é que é o artista da vez, né? Os dados representam muito bem as cores que vão ter no vitral. E esses vitrais, esse vidro colorido, ele é feito justamente você acrescentando aí bismuto, cádmio, cobalto, elementos químicos, na hora que você está fazendo, que a massa do vidro está em fusão, né? Então, você adiciona esses elementos químicos e você consegue uma tonalidade diferente, certo? O vidro, ele é uma coisa que nós conhecemos como sólido, mas ele é, na verdade, um líquido com altíssima viscosidade. Então, quando ele está fundido ali naquele preparo, você pode acrescentar aí elementos químicos para dar a coloração, certo? Se você gostou do jogo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos. Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!